Polícia Federal está nas ruas para cumprir mandados na segunda fase da investigação que apura um desvio milionário de recursos públicos e envolve o chamado Rei do Lixo. Vamos direto a Salvador? Paloma Moraes está com a gente ao vivo e tem mais informações. Bom dia, Paloma. Isso mesmo, muito bom dia a todos. Olha, são 4 mandados de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão, uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público das funções, além de medidas de sequestro de bens que são cumpridos hoje na segunda fase dessa operação, a Operação Overclean, que desarticula uma organização criminosa responsável por desvios milionários de recursos públicos. Segundo a Polícia Federal, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em ação conjunta com o Ministério Público Federal, aqui em Salvador, Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana, e Vitória da Conquista, no sudoeste, além de Brasília. Entre os presos estão o vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiros, republicanos, o secretário de Mobilidade de Conquista, Lucas Dias, e um policial federal suspeito de passar informações à organização criminosa. Os nomes dos presos foram confirmados pelo nosso colunista de política aqui da Band News FM em Salvador, Victor Pinto. Além disso, nesta fase, foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 4.700.000, valor obtido pela organização criminosa por meio dos crimes investigados e diversos veículos de luxo. O grupo também contava com uma célula de apoio informacional composta por policiais que tinha a função de repassar informações sensíveis à organização, incluindo a identificação de agentes federais envolvidos em diligências sigilosas. Esses crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Segundo a Polícia Federal ainda, esse esquema atingiu diretamente o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, além de órgãos públicos, e movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão. A gente lembra que na semana passada, os 16 presos na primeira fase dessa operação conseguiram uma decisão liminar que determinou a soltura deles. Entre os suspeitos soltos, como você falou, está Marcos Moura, um empresário que é conhecido como Rei do Lixo da Bahia por ter vencido várias licitações de limpeza urbana em território baiano. A gente lembra que as suspeitas começaram a ser levantadas pela Controladoria Geral da União em 2021, a partir de uma contratação de pavimentação no interior baiano. O relatório da PF aponta que Marcos, o Rei do Lixo, fazia a ponte com agentes públicos de pelo menos 16 estados. Em uma troca de mensagens interceptada pela PF, ele confirma aí a outro empresário preso na operação uma agenda envolvendo a Secretaria de Educação do Amapá. A investigação também indica que a organização criminosa tinha influência até na preparação dos documentos das licitações. Assim, definia as demandas sob medida para favorecer as empresas do grupo nas disputas licitatórias. Esse esquema envolvia também superfaturamento de obras e desvio de recursos públicos. Claro, a gente segue acompanhando aqui uma grande operação para combater essa organização que desviou aí R$ 1,4 bilhão pelo menos. Volto com vocês. Como escreve o Carlos aqui, estão explicados os números sobre os quais a gente falava agora há pouco no horário local. Uma pesquisa Datafolha, o horário era local, mas a pesquisa era nacional, que mostra que para a maioria dos brasileiros, a polícia hoje causa mais medo do que confiança. Um negócio extremamente preocupante, né? Quando você para de confiar nas instituições, isso aqui vira o vale tudo, isso aqui vira uma selva, Roberta. Sem confiança, você não consegue nem tomar um café da manhã na padaria, né? A pessoa vê lá, em uma ponta, policiais envolvidos com crime organizado em São Paulo, autoridades na Bahia envolvidos também com o crime organizado. E no caso de São Paulo, a gente está falando dos chefes, dos principais setores da polícia, né? Cargos muito de confiança. E aí na outra ponta, policiais violentos, esculhambando a população. Já não é mais aquela desconfiança generalizada que a gente tinha nos políticos, né? Hoje, instituições que tiveram o nosso respeito absoluto no passado são cada vez mais questionadas, não por desconfiança e paranoia da população, mas pelo noticiário, né? Pelo que entregam mesmo, de fato, em troca dos nossos impostos. Ou pelo que não entregam, né? E pelo que fazem muito além das regras.